O transtorno de personalidade borderline é uma condição específica que afeta principalmente a autopercepção e os relacionamentos das pessoas. Indivíduos com essa condição geralmente vivenciam uma intensa instabilidade emocional que afeta profundamente a vida cotidiana. É importante ressaltar que este texto tem apenas fins informativos. Não se autodiagnostique e não utilize essas informações para diagnosticar ou estigmatizar outras pessoas. Procure um profissional de saúde ou um especialista em saúde mental para obter orientações médicas ou de saúde mental caso você se identifique com algum dos pontos mencionados. Para entender melhor essa condição, discutiremos 9 aspectos sobre o transtorno de personalidade borderline que você precisa conhecer. Medo de abandono. Pessoas com transtorno de personalidade borderline frequentemente experimentam uma sensibilidade intensa ao abandono. Elas podem sentir que as pessoas ao seu redor estão se afastando, independentemente da realidade. Pequenas mudanças de comportamento são interpretadas como sinais de que o parceiro ou amigo está se distanciando. Como resultado, elas recorrem a comportamentos de apego na tentativa de evitar que a pessoa as deixe. Oscilações de humor persistentes e amplas. O transtorno de personalidade borderline é exaustivo, pois as pessoas com essa condição frequentemente experimentam oscilações de humor intensas que podem durar horas ou até mesmo dias. Seus humores variam de extrema felicidade a tristeza e irritabilidade, podendo ocorrer no mesmo dia. Essas oscilações de humor podem ser desencadeadas facilmente, já que as pessoas com borderline são geralmente sensíveis. Em alguns casos, elas podem se tornar violentas, enquanto em outros casos, reprimem a intensa raiva, causando mais danos psicológicos. Pensamento paranoico. O transtorno de personalidade borderline pode fazer com que a pessoa se torne paranoica e perca o contato com a realidade por curtos períodos de tempo. Elas sentem que as pessoas estão conspirando contra elas e temem as intenções dos outros. Podem agir de acordo com essas suspeitas e cortar o contato com os outros para se protegerem. Níveis elevados de estresse podem levar alguém a se dissociar de si mesmo e, em casos mais graves, causar um episódio psicótico. Sensação de vazio. O sentimento de vazio ou ausência de propósito é comum em pessoas com transtorno de personalidade borderline. Enquanto a maioria das pessoas pode experimentar essa emoção em algum momento da vida devido a momentos difíceis, pessoas com BPD podem sentir-se cronicamente vazias o tempo todo. Elas sentem-se presas em um túnel escuro de entorpecimento emocional ou desespero. Esses são sentimentos difíceis de lidar e elas podem não saber como enfrentá-los. Em alguns casos, podem lutar com a autoimagem e com a aceitação de quem são. Junto com o medo de abandono e as oscilações de humor, isso pode levar uma pessoa a se sentir vazia. Esse sentimento pode ser perigoso e contribuir para outros problemas, como a dependência química. Impulsividade. A impulsividade é outra característica do transtorno de personalidade borderline. Compras compulsivas de itens desnecessários e compulsão alimentar podem ser parte da rotina de uma pessoa com essa condição. Em alguns casos, pessoas com BPD experimentam intensa felicidade e se entregam a uma série de atividades impulsivas. Esses comportamentos também podem estar presentes em transtornos do humor, como o transtorno bipolar, e muitas vezes são diagnosticados erroneamente como tal. No entanto, quando esses comportamentos ocorrem apenas durante fases de humor elevado, podem ser sinais de um transtorno de humor e não do transtorno de personalidade borderline. Tendência ao pensamento de divisão. A divisão é outro termo para o pensamento de preto e branco. Pessoas com transtorno de personalidade borderline oscilam entre emoções extremas. Por exemplo, alguém pode sentir um amor intenso e admiração por uma pessoa em sua vida em um momento e, se sentir que essa pessoa a prejudicou, esses sentimentos calorosos podem se transformar em ódio amargo e ressentimento. Isso torna os relacionamentos altamente instáveis, e pequenos inconvenientes e mal-entendidos podem intensificar essas emoções extremas. Dificuldades com a confiança. As pessoas com transtorno de personalidade borderline tendem a analisar excessivamente situações e sentir que estão sendo prejudicadas em todas as situações, mesmo que esses pensamentos sejam completamente irracionais. Elas têm dificuldade em confiar nos outros, sem motivo aparente.
Sentem que entendem as intenções das outras pessoas, mas geralmente estão equivocadas. Podem também acreditar que outra pessoa é cruel com elas por causa de um pequeno inconveniente. Fatores de risco. Existem fatores de risco para o desenvolvimento do transtorno de personalidade borderline, que podem ser ambientais ou hereditários. Alguns casos têm uma predisposição genética, caso haja um parente com o transtorno. Em outros casos, pessoas que passaram por eventos altamente traumáticos podem desenvolver o transtorno, como separação de alguém em idade jovem, abuso na infância e violência. Geralmente, os sinais de BPD começam a aparecer no início da idade adulta. Mudanças nos interesses e valores. Pessoas com transtorno de personalidade borderline podem ter visões polarizadas sobre si mesmas e sobre os outros, assim como o pensamento de divisão. Elas podem sentir diferenças extremas em vários tópicos, especialmente em relação à autoimagem. Por exemplo, uma pessoa pode sentir que não tem valor para ninguém em um momento e, em outro momento, sentir o contrário. Seus interesses, valores e relacionamentos são muito estáveis e carecem de consistência. É importante lembrar que o transtorno de personalidade borderline é uma condição complexa e estigmatizada. É crucial entender que as pessoas que lutam contra o BPD não são necessariamente mais, mas sim pessoas que precisam de apoio. O BPD está associado a muita impulsividade e instabilidade emocional, portanto, é importante procurar ajuda se você sentir que está enfrentando dificuldades.